Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. E como tem sido importante poder conectar tantas pessoas como você, que tem ajudado também outras tantas a compreender melhor o que se passa aqui no nosso país. Hoje nós vamos jogar luzes sobre algumas figuras e alguns comportamentos também para desmascarar uma série de vigaristas e revelar o que anda por trás do comportamento dessas pessoas. Algumas fórmulas que foram trazidas dos Estados Unidos, que foram praticadas lá nos anos 60, anos 50 e que causaram grandes tragédias. E que também fez com que muitos oportunistas, políticos vigaristas lá se dessem bem, mas depois acabaram desmascarados. Essas figuras que estão no Brasil estão repetindo a mesma fórmula e, portanto, tendem a sofrer as mesmas consequências graças a um espaço como o nosso aqui. Vou conversar com vocês também sobre algumas colunas que surgem sempre aos domingos, como eu sempre gosto de fazer com vocês, eu sempre faço uma resenha dessas colunas, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você venha fazer parte do nosso portal. Se inscreva aqui conosco, venha participar das nossas atividades, nos nossos vídeos, compartilhe, dê seu joinha, mande seu comentário, se inscreva também no nosso clube de membros, se você puder, e também vote aqui no nosso portal para a premiação do IBEST como seu canal de política preferido na plataforma, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, tem algumas cenas muito interessantes que eu quero compartilhar aqui com vocês, mas tem alguns artigos aqui de domingo que mostram alguma miopia ainda de algumas criaturas. Esse senhor J.R. Guzzo, que se intitula jornalista, ele escreve essa matéria aqui, né? Já totalmente ultrapassada, né? Condenação sem crime. O que houve no dia 8 de janeiro foi um quebra-quebra. É um crime, mas não é golpe de Estado. Senhor Guzzo, eu lamento te informar, tá? As pessoas que foram apanhadas, elas serão responsabilizadas independentemente da sua condescendência com criminosos ou não. Para figuras como essas aqui, com essa figura específica, né, essas pessoas não deveriam ser punidas porque o golpe não foi concluído. Então, quer dizer, se alguém tentar matar a família dele e não conseguir, também pelo mesmo raciocínio, não tem que ser responsabilizado por nada, né? Se o crime for falho, né, então a pessoa fica livre, francamente. Bom, um dos porta-vozes do mercado financeiro, do rentismo aqui no nosso país, é o jornal o Globo, como eu sempre gosto de falar com vocês. Eu sou obrigado a ver, todos nós que somos jornalistas, né, nós temos que acompanhar o que as coisas são escritas, né, fazer uma análise crítica para entender também como ele se comporta em relação à formatação da opinião pública aqui no nosso país. Hoje eles publicam o seguinte texto: conservadorismo terá de se livrar do extremismo. Visão conservadora predominante no Brasil foi contaminada por teses conspiratórias e ataques à democracia. Ou seja, eles estão reclamando aqui que a direita passou da conta. Eles sempre funcionaram como uma correia, né, auxiliar de transmissão das ideias do neoliberalismo, as ideias neo-escravocratas aqui no nosso país, o esmagamento de direitos sociais, o Estado mínimo, quer dizer, o dinheiro máximo para eles, enfim. E só que esses grupos, com a emergência daquilo que a gente chama de bolsonarismo, fez com que eles perdessem um pouco o controle, mas enfim, já as coisas estão voltando para uma certa normalidade no entender deles. Eles dizem aqui: por muitas décadas, a divisão entre os campos políticos identificados como direita e esquerda se baseava em questões como o papel do Estado na economia ou desigualdade social. Mais para frente no artigo eles escrevem: temas como aborto, sexualidade, armas ou drogas se tornaram mais relevantes para explicar a sociedade. E aí vão falando aqui de como a sociedade brasileira, a maioria diz que é contra a legalização do aborto, contra a descriminalização das drogas, a favor da redução da maioridade penal e aquelas pautas conservadoras, sem falar em pautas que misturam religião com política também. Só que tem um negócio, né? Toda essa crítica que eles fazem sempre foi muito funcional, sempre foi muito útil para alienar uma grande parcela da sociedade e manter o mesmo sistema de exploração dos mais ricos, dos 0,01% que estão no topo da pirâmide econômica, contra a maior parte da população. Se esses grupos todos, que se intitulam conservadores, né, de família, enfim, também fossem a favor de uma reforma do modelo econômico, eles já estariam banidos há muito tempo, já estariam criminalizados, seriam retirados das redes. Mas como eles ajudam em que a filosofia liberal, a filosofia de direita, ela se enraize
crise ainda mais aqui no nosso país. Então eles foram tolerados, inclusive com a morte de centenas e centenas de milhares de pessoas durante o período da pandemia aqui no nosso país. Fato esse que a gente não deve esquecer jamais. Os mentores devem ficar com as barbas de molho. O senhor Jair, que a gente cantou muitas musiquinhas para ele, né? Está na hora do Jair ir embora, agora já está na hora do Jair ser condenado e depois na hora do Jair ir para a Papuda ou para a Colmeia. Matéria diz, Supremo indica penas mais duras a mentores do 8 de janeiro. Gente, a fila está andando. Infelizmente, ele está sendo responsabilizado por uma situação muito tardiamente, porque os outros crimes que ele cometeu contra o povo brasileiro já eram para ter colocado essa figura na cadeia pelo maior tempo que a lei permite, né? Infelizmente, ele contou ali com o poder constituído, a omissão dos grandes veículos de comunicação, que, como eu disse para vocês, né, se serviram dessas forças auxiliares, enfim, e da Procuradoria-Geral da República e do Congresso Nacional também. Eram várias forças aí, né, mantendo essa criatura. Gente, uma situação que eu tomei conhecimento, que eu queria compartilhar aqui com vocês, tá? Alguns anos atrás, eu estava passeando lá pela Avenida Paulista, eu tenho muitos amigos em São Paulo, né? Eu estou sempre em São Paulo, e me deparei com esse artista popular aqui. Eu vou colocar aqui um trecho e eu vou dizer por que eu trouxe esse assunto aqui, tá? Ele chamava atenção porque quem estava passando ali pela Avenida Paulista, você pensava que era o Tim Maia ressuscitado, era alguma gravação, alguma coisa assim, né? Mas não era. Era esse artista aqui, o Jonatas, né? Vamos colocar aqui, o que é Jonathan Neves. Vamos lá. Eu acho que deu para vocês verem, né, gente? E aí, passei em São Paulo no mês passado, né, no domingo, e me ocorreu, né, de não ter escutado mais o Jonathan. Por onde andaria o Jonathan, né? Aí fui dar uma pesquisada, eu não sabia, e me deparei com essa notícia aqui. Tim Maia da Paulista morreu de Covid sem conseguir leito de UTI. Pô, isso já foi em 2021. Vocês vejam como é que a gente fica defasado, né, de muitas notícias. E eu fiquei muito triste, gente. Foi um rapaz de 31 anos. E aí eu fui ler a matéria, né? Ele não conseguiu UTI e foi uma dessas vítimas desse tipo de situação que se abateu sobre o Brasil. É para a gente esquecer esses criminosos, esses assassinos que fizeram com o nosso povo? A gente vai esquecer as cenas que nós vencemos aqui no nosso país? Só o senhor Augusto Aras e a senhora Lindora Araújo e os grandes veículos de comunicação que não quiseram responsabilizar o assassino mor da nação, né? O maníaco do Planalto. Mas a fila está andando por razões transversas, né? E ele vai para a cadeia. E eu espero que o novo Procurador-Geral da República tire todos esses arquivamentos que o senhor Augusto Aras e a senhora Lindora Araújo tentaram fazer, porque isso aí não é definitivo, para poder responsabilizar essa gente pelos crimes que eles cometeram contra o nosso país. Então, fico aqui muito triste. O Jonathan Neves, mais uma das vítimas. Porque a gente fica, às vezes, lidando com essa questão como se tivesse sido a um episódio de séculos atrás, né? Não foi, não, foi agora. A gente não pode esquecer esse tipo de situação. Não dá para esquecer. Aqui o nosso portal não vai esquecer, nós não vamos deixar essa história ser abafada, apesar dos grandes veículos de comunicação estarem fazendo vistas grossas, né? Um outro episódio aqui, antes de entrar no personagem central do nosso papo aqui, tem a ver com isso aqui. Comentarista da Jovem Pan cita mortes de adolescentes para desencorajar a imunização, mas 2 deles sequer haviam sido vacinados. Mais uma dessas criminosas, não tem como a gente falar, né, gente, de forma diferente, né? Essa senhora aqui que eu não conhecia, da Jovem Pan, o vídeo dela com mais de 1 milhão de visualizações, ela também é responsável por esse tipo de morte do Jonathan, né? Então, essa gente toda tem no seu DNA esse carimbo, né, de pessoas que praticaram a morte aqui no nosso país. Bom, então, enfim,
a fila está andando. A vida para elas vai ficar complicada, né, em algum momento, né? E aí, gente, vamos falar aqui do neovigaristismo, vigaristismo, né, se a gente puder usar essa expressão aqui no nosso país. Essa figura aqui, gente, é muito perigosa, porque ele tem enganado muitas pessoas com um discurso absolutamente pilantra. Agora ele está atordoando as redes sociais com uma mentira, uma fake news, que está deixando muitas senhoras apavoradas. Ele publicou e espalha a seguinte mentira pela internet. Vamos lá. Não gostaria de estar fazendo esse pronunciamento hoje, mas acabo de receber a notícia que a ministra Rosa Weber acaba de liberar a ação do julgamento que trata sobre a descriminalização do aborto, ou leia-se, traduze-se, a matança de crianças no ventre até 3 meses. Eu quero mandar um recado aqui para a ministra, e acredito que estarei falando aqui pela voz de milhões de brasileiros, de que chega a ser desprezível uma mulher se prestar a deixar um legado para o nosso país de morte. Porque sabe... Gente, isso é de uma canalice tão grande. Vou explicar para vocês aqui, para muitas pessoas que não sabem do que está acontecendo. O pessoal entrou com uma ação, alguns anos atrás, junto ao Supremo Tribunal Federal, questionando algumas questões relacionadas ao tema. E a ministra do Supremo Tribunal Federal, ela vai se aposentar agora, ela não pode deixar esse tema sem ser debatido no Supremo Tribunal Federal. Ela tem a obrigação de pautar esse assunto. Foi o que ela fez, apenas pautou para um debate. Só que a canalice já começa a espalhar e começa a satanizar a ministra do Supremo Tribunal Federal, jogando a corte contra a opinião pública, como se ela já tivesse sacramentado a descriminalização do aborto aqui no nosso país. Fato esse que já está absolutamente regulamentado pelo Código Penal Brasileiro por entendimentos do Supremo Tribunal Federal. Esse tipo de pauta que essa criatura está defendendo, que tem a ver com aquele artigo que eu mencionei do Globo no começo do nosso papo, ele está trazendo do seu guru, do seu mentor espiritual, intelectual e político, o senhor Olavo de Carvalho. Que, como eu denunciei aqui, não é porque morreu que a gente tem que aliviar, né? Era um verdadeiro estelionatário intelectual, um verdadeiro vigarista, que pegou o que tinha acontecido nos Estados Unidos nos anos 50 e 60, ou seja, uma perseguição aos homossexuais nos Estados Unidos, que eram classificados também como agentes do comunismo. O comunismo estaria se utilizando do homossexualismo para destruir a sociedade americana. Bom, isso parece risível hoje, mas essas pessoas acreditavam. Essa figura que está do lado do Olavo de Carvalho aqui é um braço direito do senador McCarthy, ele chama Roy Cohn, que era homossexual, mas não revelou jamais essa condição e estabeleceu nos Estados Unidos uma verdadeira perseguição cruel a todas as pessoas que eram homossexuais. Foi um negócio medonho, um negócio pavoroso, né? Aquilo foi considerado o macartismo. Ele era o braço direito do senador McCarthy, que se revelou mais à frente também como sendo uma figura homossexual também. Os dois aqui homossexuais, o Roy e o McCarthy, fizeram uma verdadeira perseguição nessa mistura de homossexualismo com comunismo, teorias conspiratórias, homens de valores, homens cristãos, o homem de bem. A mesma coisa que foi introjetada aqui no Brasil, sempre praticando a ideologia do medo, do pânico moral. Para colocar isso em prática, eles tiveram ali o FBI, né? O FBI, que tinha ali a condução do senhor Hoover, J. Hoover. O J. Hoover, que também foi muito virulento através das suas práticas também contra as pautas morais, ou a favor de pautas morais, né, contra os grupos minoritários, e no final da vida se revelou também como sendo uma pessoa homossexual. Para o público, machões, durões, valentões, e na vida privada eles eram pessoas completamente diferentes. A vida dele está colocada num filme do Clint Eastwood e o papel do Hoover é interpretado pelo Leonardo DiCaprio nesse filme, né? Mostrando essas contradições todas e como essas figuras fizeram esse tipo de comportamento, ou seja, seduzindo a sociedade americana por uma cruzada contra homossexuais, contra o comunismo, mas para tirarem proveito pessoal. Todos eles se locupletaram pessoalmente, todos eles se locupletaram politicamente,
Todos eles se locupletaram economicamente. Os seus biógrafos estão revelando em minúcias, é só a gente ver os livros que são escritos sobre essas criaturas, como eles eram com um caráter absolutamente deformado, pessoas que faziam uma coisa e pregavam outra completamente diferente. Então é bom que pessoas como o senhor Nicolas Ferreira saibam que nós estamos de olho, que esse discurso que eles ficam fazendo para amedrontar a sociedade pode engabelar, pode enganar muitas pessoas, mas a história se repete como farsa. E esse tipo de situação que aconteceu com esses valentões, esses machões lá fora, que está sendo trazida para cá, pode revelar também a mesma situação, né? Então é bom que essa gente fique com os olhos bem abertos, porque nós estamos olhando para elas, tá bom? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e eu vou colocar na descrição do nosso vídeo essas informações aí para você, que, se quiser aprofundar as suas investigações, você ter mais informação, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!